Na verdade, Otacílio, a gente esteve participando nos dias 21 e 22 de agosto de um circuito de RPPS 2025, promovido pelo Banco do Brasil, né? E eu participei desse circuito porque sou conselheira do Instituto de Previdência do município de Canindé, onde teve a participação de conselheiros, de gestores, né? Foi um circuito muito importante. Por que esse circuito aconteceu? Nós estamos se aproximando do período em que os institutos de previdência eles vão estar criando a sua política de investimento com relação ao ano de 2026. E essa política de investimento passa pelos conselhos. Então, o Banco do Brasil ofereceu esse circuito. Tivemos também a participação de servidores do Ministério da Previdência que estiveram fazendo atendimento presencial aos institutos, né, onde a presidente do Instituto de Canindé ela fez atendimento presencial tanto no dia 21 como no dia 22, tirando dúvidas com relação ao Instituto de Previdência, né? Foi um circuito muito proveitoso. Tivemos a participação de economistas dando palestra, falando do investimento. Tivemos a participação do Felipe, que é da Lema Assessoria, onde ele fez uma palestra falando do sistema de governança do Instituto de Previdência. Tivemos também uma palestra de um economista do Banco do Brasil de São Paulo, né? E uma palestra muito importante, que eu achei assim, de grande importância, foi a do representante do TCE, né, do Tribunal de Contas do Estado, onde ela fez uns esclarecimentos, falou que hoje, atualmente, nós temos 61 RPPS. Desses 61 RPPS, nós só temos 11 institutos que têm o seu CRP administrativo, ou seja, aquele de forma correta, porque a maioria dos institutos, eles têm o CRP de forma judicial, e o Ministério da Previdência está derrubando todo dia esse CRP judicial. Então, o CRP judicial não é algo bom para o Instituto, ele tem que ter o seu CRP administrativo, mas para ele ter o CRP administrativo, ele precisa ter cumprido várias etapas, e a gente sabe que os institutos, não só o nosso instituto, mas a gente pôde perceber lá que os institutos do estado do Ceará, eles, a maioria, né, de 61, você tira 11 que tem administrativo, vão ficar 50 que tem aí só CRP judicial. E desses 50, lá no dia 22, quando aconteceu a palestra, 14 já tinham sido derrubados esse CRP judicial. E quando o Instituto fica sem o CRP, isso implica de um município receber verba parlamentar, de receber recursos da União, então é gravíssimo. Então, diante dessa situação, foi colocado lá pela técnica do TCE que os institutos precisam trabalhar mais na regularização. A gente sabe que a gente observou também, por ser um ano de gestores novos, muitos institutos também trocaram os seus gestores. E esse momento, onde teve representante da Previdência, onde já teve técnico do TCE, onde teve a presidente da CEPREM, que é a Associação dos Institutos do Estado do Ceará, a Camila, ela fez lá uma fala em relação aos institutos. Ela é presidente da CEPREM, mas ela é presidente também do Instituto de São Gonçalo do Amarante, né? A gente viu lá a aflição de cada gestor que já tinham perdido o seu CRP judicial. Nós temos aqui o vizinho município de Caridade, que no dia que a menina estava lá, né, a presidente do Instituto, muito aflita, porque Caridade recebeu a questão de perder o CRP através da justiça, né? E todos podem ter certeza. Aqui a presidente do Instituto daqui já está fazendo cumprindo lá as normas para que não se perda esse CRP. Corre risco também. Corre risco também, né? Todos que estão judicial correm risco, porque porque a Previdência não vai mais aceitar, o Ministério da Previdência não vai mais aceitar. Você tem que ter o seu CRP administrativo, como manda a lei, e não judicial. Foi explicado por quê.
que pode haver a perda e por que chega à questão judicial? Tem um prazo. Suponhamos que eu tenho 180 dias desse que eu estou judicial. Aí, nesses 180 dias, eu tenho que cumprir algumas exigências. Quando eu não cumpro e não faço por onde, aí já vai dando margem para que realmente chegue até a questão da suspensão. É o que está acontecendo nos municípios, né? Mas a presidente do Instituto daqui, ela está realmente se mobilizando, já esteve em Brasília 2 vezes, teve essa assistência lá em Fortaleza com os técnicos do Ministério, e a gente espera realmente que tudo ocorra dentro da legalidade. O CRP do município nosso, ele está vigente até 22 de setembro, mas só lembrando que corre um risco de perder, né? Mas os passos estão sendo dados para que seja regularizado. Existe agora a questão de um convênio para você adequar esse convênio e fazendo passo a passo, né, onde tem lá prazos menores, e isso faz com que os gestores realmente se empenhem e cumpram as exigências do Ministério da Previdência.